Olá, meus queridos! No vídeo de hoje vamos fazer uma abordagem sobre a estrutura da ONU. Quem é a ONU? Quem é essa instituição tão importante, né? Já que estamos acompanhando aí guerras, conflitos que se arrastam nos últimos tempos, tem países com histórico de conflitos por décadas, né? Nos últimos anos se falou muito sobre conflitos na Síria, um conflito com um intervalo superior a 10 anos. A gente tem conflito na Ucrânia versus Rússia, com um intervalo de pelo menos 2 anos. E em meio a tantos conflitos assim, a gente faz a seguinte pergunta: onde está a ONU em meio a isso? É uma pergunta que muitas vezes alguns alunos fazem para a gente, né? E aí a gente tenta explicar, trazer uma abordagem e também trazer a contribuição. Para que serve a ONU, né? Quem é essa instituição e para que serve? Vamos lá, vamos analisar algumas informações. Aqui nesse primeiro slide, nessa primeira imagem, a gente tem uma projeção cartográfica e nesta bendita projeção cartográfica, né, dentre tantas que existem, dezenas e centenas de tipos de projeções, aí a gente tem uma projeção chamada de projeção azimutal, uma projeção que teoricamente não privilegia nenhum país, como outras projeções são conhecidas por serem projeções que têm um conteúdo bem delimitado, um conteúdo político do tipo: essa projeção é europocêntrica, essa projeção é ênfase no terceiro mundo, né? Depois de outras projeções criadas e de terem sofrido críticas, essa projeção, essa logomarca da ONU, né? Aí cabe uma análise de um professor de geografia aí, que é o nosso caso, né? Essa projeção ela foi escolhida exatamente por essa razão e essa é a logo dessa importante, dessa conhecida e estimada instituição. Aqui a gente pode perceber alguns outros órgãos que derivam dessa importante instituição, né? Como a gente hoje tem falado muito sobre migrações nas nossas aulas, os nossos temas, né? Aqui observamos a questão de um órgão ACNUR sobre a questão das Nações Unidas, né? Onde esse órgão atua? Esse órgão atua onde existem países, onde existem pontos do mundo, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, né, países que são alvo da imigração. Nós temos o Fundo das Nações para a Infância, também conhecido como UNICEF, que tem um longo histórico de atuação em países como, por exemplo, o caso do Haiti, um país que tem um histórico bastante turbulento, tem um histórico bastante cheio de conflitos, né? Tem histórico de conflitos internos, conflitos civis, já sofreu com terremotos, um país que tem essas mazelas do subdesenvolvimento, né? Quando eu vejo uma menção à Unicef, eu imediatamente lembro, né, do Haiti. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Organização das Nações Unidas para a Agricultura, também conhecida como FAO, né? Organização das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Autonomia de Mulheres, Organização Mundial do Comércio, OMC, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ou seja, todos esses órgãos aí, é importante que você saiba nessa aula, para quem quer entender, para quem quer, né, conhecer o que é a ONU. Esses outros órgãos, também conhecidos mundialmente, são órgãos, né, derivados, atrelados ao órgão inicial, que é a Organização das Nações Unidas. Acredito eu que esse mapa conceitual aí está bem explicativo nesse sentido. Dentre esses órgãos, né, nós temos uma estrutura dentro da ONU que nos faz entender que, embora a ONU ela tenha muitos países, nem todos têm o privilégio de fazer parte do chamado Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho é composto por 15 países, sendo destes 5 apenas 5 membros considerados membros permanentes, como é o caso de Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Ou seja, aí a gente tem uma leitura em termos de geopolítica, né? A ONU, esse aí é exatamente um ponto
que muitas pessoas fazem crítica a essa instituição. Qual é o ponto que muitas pessoas têm feito crítica? O ponto é: a ONU existe, praticamente todos os países fazem parte, ok, de tempos em tempos existem reuniões sobre variados temas, tem uma longa agenda, mas por que quando a gente fala de Conselho de Segurança, né, com apenas 15 membros e 5 apenas são membros permanentes, que têm um poder de decisão maior? Sobre isso, né, muita gente não entende, muitas vezes as pessoas criticam, as pessoas saem fazendo comentários do tipo: por quê? Qual a razão, qual o motivo que o Brasil historicamente já financiou projetos em outros países do mundo? Qual que seria o sentido disso? Por que um governo como o governo brasileiro não ajuda só brasileiros, mas às vezes ajuda ou já ajudou pessoas, né, populações em situação de vulnerabilidade em países como Haiti, Guiné-Bissau? Por quê? Qual o interesse disso? Quando você vai estudar sobre essa temática, você está sujeito a ver que um dos motivos para entender isso está atrelado à questão, né, do desejo. Há um desejo, há um projeto do Brasil ser parte desse status, né, desse grupo selecto do Conselho de Segurança da ONU com membros permanentes. Aí ele coloca que existem alguns rotativos temporários, né, e que esses 5 países ainda representam a ordem mundial definida no final da Segunda Guerra, não correspondendo aos interesses atuais. Então os tempos mudaram, né? Países como Alemanha, Japão e emergentes como Brasil e Índia reivindicam reformas para ampliação da participação desses países. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!